O que você está prestes a descobrir é como o relato da criação revela de forma extraordinária o plano de Deus para a humanidade, abrangendo tudo o que ele realizou e ainda realizará ao longo do tempo. Embora Deus, em sua onipotência, pudesse ter criado tudo instantaneamente, e sem dúvida ele poderia, ele escolheu marcar o processo em 7 dias, designando cada um para um evento específico da criação. Há um motivo profundo por trás dessa escolha. Os 7 dias da criação não apenas descrevem a origem do mundo, mas também delineiam um plano divino que se estende por 7.000 anos. Todo o plano de Deus para a humanidade com seu tempo correspondente está revelado já no primeiro capítulo da Bíblia. Em Jeremias 10:12 está escrito: "O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com sua inteligência estendeu os céus." Esse versículo nos lembra que cada detalhe da criação foi intencional e impregnado de sabedoria divina. Sabemos também que Deus é zeloso e cuidadoso com seu povo, assim como ele nos revela em Amós 3:7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Esse primeiro evento da criação não foi simplesmente um acontecimento casual ou impensável. Ele carrega um significado profundo e intencional para a edificação da sua igreja, e isso inclui você. Portanto, antes de mergulharmos nos detalhes da profecia contida na criação, é essencial compreender 2 princípios proféticos fundamentais. O primeiro é o princípio de que um dia equivale a 1000 anos. Este princípio ensina que, quando a Bíblia menciona um dia literal, dependendo do contexto, ele pode estar profeticamente conectado a um período de 1000 anos. Esse conceito é reforçado pelo apóstolo Pedro, que nos ensina: "Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia." 2 Pedro 3:8. O segundo é o princípio de que o passado descreve o futuro. Este princípio, ensinado pelo Espírito Santo através do profeta Isaías, destaca a ideia de que eventos antigos podem antecipar ou prefigurar o que está por vir, como está escrito em Isaías 46, 9 e 10. "Lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade." Com isso em mente, vamos explorar os 7 dias da criação e suas respectivas revelações. No primeiro dia da criação, as Escrituras nos dizem que Deus criou a luz e fez separação entre luz e as trevas. Em Gênesis 1, do 1 ao 5, lemos: "No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia." Da mesma forma, nos primeiros 1000 anos da história da humanidade, vemos uma clara separação entre o bem e o mal, que se torna evidente quando o pecado se apossa de Adão e Eva. Isso é particularmente notório na história dos primeiros filhos de Adão, Caim e Abel. Abel, o qual foi mais tarde substituído por Sete, e em suas respectivas genealogias. Abel justo diante de Deus e Caim, cuja escolha de agir o afastou do caminho correto, representam essa divisão primordial entre o bem e o mal. Essa distinção clara entre aqueles que prosseguem pelo caminho do justo Abel e aqueles que seguem as más obras de Caim é testemunhada pelo Espírito Santo. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício do que Caim, pela qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Hebreus 11:4. "E porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E porque o assassinou? Porque as suas obras eram más,
e as do seu irmão justas. 1 João 3, do 11 ao 12. Essa separação se estenderá até o final de toda a história da humanidade. No segundo dia da criação, Deus cria o firmamento e faz separação entre as águas que estão acima e as que estão embaixo do firmamento. Gênesis 1, do 6 ao 8, diz assim: E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. De maneira semelhante, no segundo milênio da história humana, Deus intervém novamente de forma dramática por meio do dilúvio, cobrindo toda a terra com água. As Escrituras relatam que, durante o dilúvio, o Senhor rompeu todas as fontes do grande abismo, para que as águas jorrassem das profundezas, e abriu as janelas dos céus, para que a chuva caísse abundantemente. Este evento é o oposto do que Deus havia feito no segundo dia da criação, quando ele separou as águas acima e abaixo do firmamento. No dilúvio, essas águas anteriormente separadas se uniram novamente em um ato de julgamento e purificação da terra, preservando a Noé no processo. Assim testifica também o Espírito Santo, através de 2 Pedro 2:5 e Hebreus 11:7. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E Noé, devidamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. No terceiro dia da criação, em meio a vastas águas, Deus fez surgir a porção seca, que ele chamou de terra. Gênesis 1, do 9 ao 13, diz assim: Disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que isso era bom, e disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Profeticamente, esse ato de separar a terra dos mares antecipa um evento crucial no terceiro milênio da história, o Êxodo. Durante esse período, Deus realizou um milagre semelhante, abrindo o Mar Vermelho, fazendo surgir a terra seca para que o povo de Israel pudesse atravessar em segurança. Este evento não só repetiu a separação de águas e terra, mas também marcou a formação de Israel como nação. Em meio a esse contexto que Deus traz o significado espiritual à palavra mares, como povos, línguas e nações pecadoras. O seu significado se torna ainda mais profundo em Apocalipse 13, 20 e 21. No terceiro milênio, Deus separou Israel, escolhendo-o como seu povo especial, uma porção seca e distinta em meio às nações da terra, destinada a produzir frutos, assim como a terra emergiu do caos das águas para se tornar um lugar de vida e fecundidade. Israel foi separado das outras nações para ser um povo santo, dedicado a Deus, frutificando em justiça e obediência. A prova disso está em Oséias 2, do 2 ao 4. Quando a casa de Israel estava em pecado, Deus a exorta a lembrar-se de sua vocação inicial após a saída do Egito. Repreendei-a, vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou o seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença, e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como a terra seca, e a mate a sede, e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. No quarto dia da criação, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Gênesis 1, do 14 ao 19 diz: Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e a noite, e sejam eles para sinais,
para tempos determinados, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o 4º dia. A propósito, a terra tinha aproximadamente 4.000 anos quando nasceu o Messias, ele, que é chamado de Sol da Justiça, pelo profeta Malaquias. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. No 4º milênio, Jesus mesmo é apontado como o luzeiro, a luz do mundo que veio para nos separar das trevas e nos guiar no caminho da verdade. Veja o que Jesus diz em João 8:12 e João 9, do 4 ao 5. Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. E é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, assim como o sol ilumina a terra, Cristo veio para trazer luz e vida à humanidade, dissipando as trevas do pecado. No final do livro do Apocalipse, Jesus não deixa dúvidas. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Há também outro sinal que aponta para a primeira vinda de Jesus no 4º milênio. A Páscoa. No 1º mês, no 10º dia, um cordeiro sem defeito era separado e preparado, sendo guardado até o 14º dia, quando então era imolado. Esse ritual simbólico aponta para algo muito maior. Desde a fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já havia sido separado. Após 4 dias para Deus, que corresponde a 4 milênios, o Cordeiro seria imolado para redimir a humanidade. O Espírito Santo testifica essa verdade por meio de João Batista, que declarou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. E em Apocalipse, essa verdade é reafirmada. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo está em Apocalipse 13. Não é casual que a Páscoa, cumprida por Jesus, seja uma das realidades das festas solenes mencionadas em Levítico 23. A palavra festa no original hebraico é moed, a mesma palavra usada no 4º dia da criação para tempos determinados. Isso aponta para o fato de que Jesus viria nesse milênio para cumprir essas festas, que anteriormente foram prefiguradas pelo Antigo Testamento, pela lua. A ordem de tarde e manhã para completar um dia não foi escolhida ao acaso. Ela também se refere à ordem das alianças. A lua, que reflete a luz do sol, simboliza a antiga aliança, enquanto o sol, fonte da luz, representa a nova aliança, trazida por Cristo. Assim, a sequência de tarde e manhã não apenas define o ciclo dos dias, mas também ilustra a transição da antiga para a nova aliança, mostrando como cada um teve seu papel no plano redentor de Cristo. As estrelas do céu apontam para a igreja, que são chamadas a ser luzes no mundo, refletindo a glória de Deus e guiando outros à verdade. Após a vinda de Cristo e a ressurreição dos santos, testifica o Espírito Santo. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento,
e os que muitos conduzem à justiça como as estrelas sempre e eternamente. Daniel 12, 2 e 3. Um último detalhe que vale a pena ressaltar antes de finalizar a discussão sobre o quarto dia é a profecia de Malaquias 4. Além de salientar o nascimento do Sol da Justiça, que apontava para o quarto milênio, Malaquias também profetiza o envio do profeta Elias. Em sua primeira vinda, Jesus deu o testemunho de João Batista dizendo: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizam até João, e se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Mateus 11, do 12 ao 14. Ou seja, o espírito de Elias estava presente em João Batista. Qual é a lição que isso traz para nós? Que ambas as vindas de Jesus são precedidas pela revelação do espírito de Elias. Malaquias, portanto, proferiu uma trombeta de duplo cumprimento, pois sua profecia está relacionada ao grande e terrível dia do Senhor, que se refere à segunda vinda de Cristo. Assim, antes do retorno de Jesus, as duas testemunhas de Apocalipse 11 devem se manifestar, e uma delas receberá uma porção do mesmo espírito de Elias. Este é um ponto importante para a reflexão, especialmente para aqueles que seguem a perspectiva pré-tribulacionista. No quinto dia da criação, Deus criou as aves que voam nos céus e os peixes que habitam as águas. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Gênesis 1, do 20 ao 22. Este ato também traz consigo um significado profético apontando para o quinto milênio, período em que se iniciou a era da Igreja do Novo Testamento, com o derramamento do Espírito Santo e a multiplicação exponencial de discípulos. Os discípulos do Messias tornam-se pescadores de homens. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Com essas palavras, ele indicava que eles, assim como os outros discípulos, sairiam pelo mundo lançando a rede do Evangelho nos mares, que simbolizam as nações, para trazer a Deus homens e mulheres renascidos pela fé. Essa missão de pescar homens é refletida na criação dos peixes, que simbolizam aqueles que seriam alcançados e resgatados para o reino de Deus. Também uma clara referência à bênção de Jacó sobre os filhos de José, Manassés e Efraim. O anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Gênesis 48, 16. As aves, por outro lado, simbolizam a ascensão espiritual por meio do Espírito Santo, simbolizado por uma pomba. Encheu os discípulos e o Messias os ordenou a fazer discípulos em todas as nações, multiplicando assim, metaforicamente, pássaros por toda a terra. No início desse milênio, homens de todas as nações começaram a descer as águas do batismo, simbolizando a morte para o pecado e o nascimento para uma nova vida em Cristo. Ao emergir das águas literais e da palavra de Deus, eles recebiam o Espírito Santo, capacitando-os a viver e a testemunhar o poder transformador do Evangelho. No sexto dia, Deus cria os animais terrestres e logo em seguida cria o homem, conferindo-lhe domínio. Deus entrega ao primeiro Adão a autoridade sobre os animais e sobre toda a terra. Este sexto dia simboliza o tempo presente em que estamos vivendo. Ao fazermos um paralelo com as visões proféticas de Daniel e Apocalipse, encontramos uma ressonância profunda com o presente momento. Em Daniel 7, vemos animais que representam nações poderosas, exercendo domínio sobre a terra. No entanto, logo em seguida, veremos o Filho do Homem aparecendo sobre as nuvens dos céus para exercer juízo e autoridade sobre as nações. Este é um prenúncio do retorno de Cristo, que, como o segundo Adão, virá para estabelecer seu reino de justiça. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos.
Apocalipse 11:15. Ainda em Apocalipse também encontramos uma besta com características semelhantes aos animais de Daniel. Esta visão profética é sobre os tempos finais, quando as nações estarão sob o controle de Satanás. No entanto, o que quero destacar é que a criação do homem no sexto dia, a imagem de Deus e recebendo autoridade sobre toda a terra e os animais, aponta para a profecia da volta de Cristo. Assim como o primeiro Adão recebeu domínio, o segundo Adão, Cristo, virá para estabelecer seu domínio final, trazendo justiça e paz ao mundo. Um ato de restauração e de renovação para o milênio sabático, onde toda a criação será submetida à soberania de Cristo. E mais uma vez, Deus mostra que é fiel aos padrões anteriormente estabelecidos. Gênesis 2, versos 2 e 3. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Este milênio foi profetizado no sétimo dia da criação, quando Deus descansou e santificou esse dia, estabelecendo um modelo para o descanso que viria. Logo após a volta de Cristo, inaugura-se o sétimo milênio, o período que é descrito em Apocalipse como reino milenar, um reino de 1000 anos de justiça, paz e alegria. O autor de Hebreus tinha esse conceito profundamente definido, porque, em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, pela causa da desobediência, não entraram aqueles a quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforçamo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Durante 6.000 anos, Satanás esteve solto, tentando os homens e incitando-os a realizar obras carnais. No entanto, no sétimo milênio, Satanás será preso e os justos entrarão no descanso prometido. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Esse descanso simboliza o repouso final e a paz que os filhos de Deus experimentarão, livres das tentações e tribulações deste mundo. Após a primeira ressurreição, os justos, imortais e à semelhança de Cristo viverão em plena harmonia com Deus. As nações, por outro lado, ainda experimentarão a morte, mas terão vidas prolongadas, conforme testifica o Espírito Santo por meio de Isaías. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo. E nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro nem clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Outro detalhe interessante é que a sétima festa dos tempos determinados por Deus, a festa dos tabernáculos, aponta para esse dia milenar, o reino de Cristo. Nesse reino estarão presentes aqueles que Deus perdoou, os que fazem parte da primeira ressurreição, bem como as nações sobreviventes à grande tribulação, que serão regidas pela igreja, como está escrito: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. A igreja ao lado de Jesus Cristo
desempenhará um papel crucial na última restauração das nações, preparando-as para entrar na eternidade. Isso é confirmado pelas Escrituras em Miqueias 4, do 1 ao 3. Mas, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros. E para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Após o 7º milênio, terá um último julgamento para as nações, aqueles que não tiveram parte na primeira ressurreição. Logo após chegará a eternidade, o 8º dia, onde a eternidade dos céus e a eternidade terrena se fundem e se tornam uma só. Nesse momento glorioso, Deus Pai descerá em uma terra livre do pecado e habitará com os homens, cumprindo a promessa de uma comunhão perfeita e eterna entre Deus e os homens. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 21, do 1 ao 8. Bom, irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que ele seja útil para a vida de vocês e em breve trarei novos vídeos a este canal. Fiquem na paz e até a próxima.